É absolutamente proibido filmar ou tirar foto aqui dentro dessa sala, mas a gente conseguiu uma autorização especial para poder mostrar tudo para você. Veio para a Espanha, mais especificamente em Madrid, para mostrar para vocês o que tem para fazer aqui, né? O que essa cidade oferece, essa cidade tão famosa. O palácio abre de graça para cidadãos da União Europeia e da América Latina. Aqui na região de Moncloa tem várias coisas legais que você pode ver. Ela fica um pouquinho mais afastada, mas um ônibus, um metrozinho, você está aqui, inclusive tem a estação Moncloa. Para você ter ideia, aqui está o Museu das Américas, que é super bonito, um prédio histórico. Ele é enorme, você que gosta de museu vai se divertir muito aqui, mas a gente está aqui principalmente para a atração que está do lado de cá. Olha só o tamanho dessa torre que chama Faro de Moncloa. Você pode subir nela para você ter uma vista super bonita e o melhor de tudo é o preço, só 3 euros para você poder ter a vista de lá. E a gente vai mostrar para vocês como é, porque é um lugar muito bonito. Então vamos. We were like outlaws on the West Coast, leaving our footprints in the wet sand. Now our love is more like a remedy, and our world is a forgotten land. 'Cause I can see the fire in your eyes, burning like a hurricane blowing through the falling rain. I feel the rising of the tide. I will let this fire burning through the hurricane. Olha, aqui o Faro de Moncloa, ele é um círculo, mas você não tem acesso aos 360 graus. Metade é aberto, você não tem acesso. A outra metade, então os 180 graus de cá, é fechadinho, é quentinho aqui dentro. E aí você consegue ver a parte principal da cidade. É muito bonito porque ele não é tão alto, então você vê as coisas de pertinho, mas os principais pontos turísticos estão todos aqui. Não é um lugar muito conhecido, muito visitado. Então, por exemplo, agora aqui a gente está sozinho e é muito bacana. Vale muito a pena a visita para cá. Por 3 euros você tem toda a cidade só pra você, muito bacana. 'Cause I can see the fire in your eyes, burning like a hurricane blowing through the falling rain. Olha, quando a gente vê a cidade do alto, é que a gente tem a dimensão de algumas coisas, né? Por exemplo, quem diria que Madrid tem tanto verde assim? Aqui atrás de mim são 3 parques diferentes, eu quero mostrar pra vocês. Do lado de lá, perto do Palácio Real, é o Campo de Moro, que é o menorzinho. Depois, aqui bem embaixo, tem o Parque do Oeste. E grandão lá atrás é a Casa de Campo, que na verdade é um parque que primeiro foi da realeza, então eles usavam ali para as férias, para as caçadas, e hoje é o maior parque da cidade de Madrid. Juntando tudo isso, fica esse cenário lindo, verde aqui atrás da gente, que dá vontade de sair passeando, né? Madrid tem muitos museus, mas 2 deles são realmente muito importantes. Um deles é esse aqui que está atrás da gente, o Reina Sofia, que só tem uma das 10 obras de artes mais famosas do mundo. E é ela que a gente vai ver agora e um pouquinho do museu para mostrar para vocês. Então, se você quer ver obra de arte bacana, Madrid é o lugar e o Reina Sofia é um dos museus. Então, vamos lá conhecer. Agora aqui na sala mais importante do Museu Reina Sofia, afinal de contas atrás de mim está uma das obras mais importantes do mundo, Guernica, do Pablo Picasso. Ela foi pintada em 1937 e é uma obra gigante, tem 7 metros de comprimento por 3 metros de altura. E a ideia do Picasso quando pintou Guernica foi mostrar os horrores da Guerra Civil Espanhola e fazer um manifesto. É praticamente uma guerra contra a guerra na época da Guerra Civil Espanhola. Então a ideia
dele era realmente representar todos os horrores dos governos autoritários, dos governos fascistas que estavam em ascensão aí na Europa. Então você vai precisar de um tempo para olhar cada detalhe que o Picasso representou aqui nessa obra. Como eu falei, é uma das mais importantes do mundo, então não é exagero dizer que aqui nessa sala fica a Mona Lisa do Reina Sofia. Não é à toa que a sala está sempre cheia e é absolutamente proibido filmar ou tirar foto aqui dentro dessa sala. Mas a gente conseguiu uma autorização especial do museu para poder mostrar tudo para você. Então aqui atrás de mim você está vendo a obra como um todo, mas agora a gente vai mostrar para você alguns detalhes dela. Vale a pena, se você vier para cá, perder um tempinho nessa sala e ver cada nuance dessa obra maravilhosa. Vem ver em detalhes comigo. Só para te situar, Guernica, na verdade, era uma vila de mais ou menos 6.000 habitantes lá do norte da Espanha. E ela foi bombardeada pelo general Franco, que era o ditador da época, porque ela tinha uma simbologia muito forte. Ela pertenceu ao País Basco e lá na Idade Média era onde aconteciam várias reuniões assim, emblemáticas que o general Franco ali não compactuava muito. Então ele decidiu bombardear Guernica justamente pela simbologia, para passar esse recado e humilhar realmente essas pessoas. Só que assim, você destruiu uma vila de 6.000 habitantes, causou uma comoção internacional gigante. E Picasso, obviamente, decidiu dar a contribuição dele para essa comoção e pintou esse quadro lindíssimo, super emblemático, extremamente forte. E é assim que funcionam as coisas, né? Você registra a história dessa forma e a gente está tendo a oportunidade de mostrar para vocês de uma forma exclusiva. Só tem a gente aqui e o quadro neste momento. Thiago, dá um passinho para trás, dá um passinho para trás, dá um passinho para trás. E aí você pode apreciar essa obra desse tamanho. Impressionante, né? Já deixou o like nesse vídeo? Deixa o like nesse vídeo, merece. E aí quando você está andando pelos parques aqui de Madrid, você encontra verdadeiras joias. Começa aqui, ó, um autêntico templo egípcio do século II a.C. Ele, claro, não foi construído aqui, mas foi doado aqui para Madrid e em 1972 ele foi aberto aqui num parque da cidade. Então ele foi construído de novo, porque lá no local original foi feita uma barragem, ele ia ser inundado, então ele veio para cá, foi reconstruído pedra por pedra e agora ele fica aqui. Você pode visitar dentro do templo, a gente vai visitar, vai mostrar para vocês, é de graça, só tem uma filinha ali que por motivos de conservação não pode entrar mais de 30 pessoas por vez, mas é muito legal, você visita lá dentro, visita essa parte central aqui, dá até a impressão que dá para passar aqui pelo meio, né? Mas não pode, e durante o verão isso aqui fica cheio de água, agora que tá vazio, mas não pode atravessar aqui não, tem que esperar a fila, entrar e visitar, bem legal. A gente está aqui no segundo andar do templo e aqui é onde a gente tem uma maquete que reproduz como era o funcionamento do templo quando ele estava montado completo e também algumas peças separadas, algumas pedras com escrituras. É muito interessante, vale a pena dar uma rodada aqui por cima também. Olha só esse bloco aqui, ele entre 200 e 180 depois de Cristo. Mas olha como ele é preservado atrás de um vidro, como vocês estão vendo, mas olha isso. E aqui no Parque do Retiro ainda tem uma cereja do bolo que você precisa conhecer. Um palácio de cristal. Sabe onde ele está? Exatamente do lado oposto desse cenário super bonito que você está vendo aqui atrás. Vira, Thiago, vira que dá pra ver, vira que dá pra ver. Olha só, olha aqui. Abrindo a câmera. Abrindo a câmera. Ah! Um palácio lindo que inclusive você pode conhecer por dentro.
segundo museu que também é tão importante aqui em Madrid, como a gente falou, é esse aqui, ó, o Museu do Prado. Tem que visitar, e aqui fica a dica do Viagem por Conta. 2 horas antes do museu fechar, entrada gratuita. É só você chegar um pouquinho antes porque a fila é grande, mas você pode visitar grátis, 2 horas antes de fechar. Como a gente está no outono, ele está fechando às 8, a partir das 6, entrada gratuita. Mas lá a gente não pode nem filmar, nem fotografar, não tem autorização especial dessa vez. Então a gente encerra o vídeo por aqui, a gente vai visitar, mas você vai pro próximo vídeo nosso para você assistir, que com certeza é de um lugar muito legal. Deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!